Eu te saúdo neste momento com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Janaína Oliveira e trago neste dia mais uma pequena reflexão para o meu e para o teu coração. A palavra do Senhor diz, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 9, onde o Senhor, o Todo-Poderoso, usa Samuel, o profeta, para ungir na terra de Israel, da tribo de Benjamim, a menor tribo, ou seja, o menor da tribo de Benjamim, como o rei de Israel. A palavra do Senhor diz que ali na tribo de Benjamim existia um homem por nome Quis. E a Bíblia diz, era o menor da tribo de Benjamim. E assim diz, e havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. E a Bíblia diz que perderam-se as jumentas de Quis. E Quis, ele chega para seu filho Saul, e ele diz assim, Saul, pega um dos teus servos e vai procurar as jumentas, pois elas se perderam. A Bíblia diz que Saul, ele pega aquele moço e ele sai procurando as jumentas do seu pai. A Bíblia diz que eles passaram pelas montanhas de Efraim, as jumentas não estavam lá. A Bíblia diz que eles passaram na terra de Salissa, as jumentas também não estavam lá. A Bíblia diz que eles passaram pelas terras de Salim, as jumentas não estavam lá. A Bíblia diz que eles passaram pela terra de Benjamim, tampouco as jumentas estavam lá. Mas a Bíblia diz que vindo eles então à terra de Zuf, Saul, ele chega para aquele moço e ele diz assim, vamos para casa. Vamos para casa porque a gente está demorando demais. Procuramos essas jumentas e a gente não conseguiu encontrar. Então, se a gente ficar procurando, o meu pai, ele vai ficar não preocupado mais com as jumentas, e sim preocupado comigo e com você, porque a gente não retornou para casa. Mas a Bíblia diz que aquele moço, ele diz assim, eis que nesta cidade há um homem de Deus e um homem honrado por Deus. Vamos lá. Quem sabe Deus, ele usa este homem para nos dizer onde é que estão as jumentas do teu pai. A Bíblia diz que ele imediatamente, ele foi até aquela cidade. A Bíblia diz, e subindo ele pela cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água e disseram-lhe, está aqui um servo de Deus? Aquelas moças disseram assim, está assim, tem um homem de Deus aqui. Agora, se eu fosse vocês, eu correria logo. Eu correria logo com muita pressa para ver se vocês conseguem ainda encontrá-lo. Porque daqui a pouco ele está subindo lá no monte para fazer um holocausto ao Senhor. Mas a Bíblia diz assim, e subiram, pois, eles à cidade. E vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel, o profeta, lhes saiu ao encontro para subir ao alto monte. E a Bíblia diz que Samuel, ao ver Saul, aleluia, grande Deus, Samuel, ao ver Saul, Deus, ele mostra a Samuel. E o Senhor, ele diz a Samuel, no verso 17, e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel imediatamente chama Saul a subir ao monte, naquele holocausto. Aleluia. E a Bíblia diz, e Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o homem de Deus, sobe diante de mim no alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E para que Saul viesse ficar calmo sobre as jumentas do seu pai, a Bíblia diz que o profeta Samuel, ele diz, e quanto às jumentas
que há 3 dias vocês a procuram, não se preocupem, pois já foram achadas. Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Samuel ali leva Saul com ele, aleluia, para o holocausto do Senhor. Chegando ali, a Bíblia diz que tinha 30 profetas do Senhor. 30 profetas do Senhor naquele holocausto. Mas a Bíblia diz que Samuel tomou a Saul e o moço e os levou, aleluia, no meio de todos aqueles convidados, 30 homens de Deus. E a Bíblia diz que o profeta Samuel, ele pega no meio dos 30 homens de Deus uma cadeira e manda Saul sentar no meio daqueles homens, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que Saul, ele fala com Samuel no verso 21. Porventura não sou eu, filho de Benjamim, da mais pequena tribo de Israel? Mas a Bíblia diz, meus amados, que Samuel, ele imediatamente, de manhã, o moço de Saul vai adiante. Samuel, ele diz, Saul, espera um pouco, eu quero falar contigo. A Bíblia diz que Samuel ali, ele pega um cutelo, ou seja, uma botija com azeite, e ele unge a Saul como rei de Israel. Aleluia. E ali, Saul, ele é ungido rei. Ele é ungido capitão de Israel, assim como a Bíblia diz. Saul foi rei. Aleluia. Antes que Saul fosse até aquela cidade de Zuf, antes que Saul chegasse ali, Deus, ele já tinha revelado para o profeta Samuel que iria diante de Samuel, iria até Samuel, o rei de Israel. E quem era Saul? O menor da tribo de Benjamim. Aleluia. Filho de quem? Filho de Quis. Quem era Quis? Um pastor de jumentas. Isso mesmo. É isso que você está ouvindo. Quis, ele era apenas um pastor de jumentas. Me diga uma coisa. Eu li isso aqui somente para a gente entender que os planos de Deus jamais podem ser impedidos. A palavra do Senhor diz lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, onde Jó, ele diz assim: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ei, quando Deus, ele quer abençoar alguém, não tem quem impeça. Aleluia. Quando Deus, ele quer honrar a mim e honrar você, não tem ninguém que impeça. Aleluia. Porque Quis, o pai de Saul, o menor da tribo de Benjamim, né? O menor da tribo de Benjamim, das tribos de Israel, o menor, pastor de jumentas. Mas aí, Deus, ele cria situações, porque Deus, ele criou uma situação para que aquelas jumentas viessem se perder, para que aquelas jumentas viessem fugir, para que Quis chamasse o seu filho Saul, junto com o seu servo, para buscar aquelas jumentas. Mas a Bíblia diz que eles viajaram muito, passaram quase em 5 cidades, ou foi 5 cidades. Na última cidade de Zuf, foi onde tinha ali um homem de Deus, cujo nome era Samuel, o profeta. E o servo de Saul insiste em ficar para falar com aquele profeta. Tudo era providência de Deus. Escuta só, existem coisas na nossa vida que a gente passamos por vales, desertos, maremotos, terremotos. Mas olha, é Deus movendo as águas. É Deus criando situações para que eu e para que você venha a ser abençoado. Deus permitiu que as jumentas de Quis viessem se perder, para que no meio daquela situação, Saul saísse com aquele moço procurando as jumentas, que na realidade Deus estava levando Saul ao encontro do profeta Samuel, para que Samuel ungisse Saul como rei de Israel. A palavra do Senhor diz também, lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, verso 37,
porque para Deus nada é impossível. Então venho eu diante da palavra do Senhor aqui te mostrar. Basta tão somente você abrir a sua Bíblia no mesmo livro de 1 Samuel capítulo 9 e você vai ler a história todinha e você vai entender que para Deus nada é impossível. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Tem coisas que acontecem na nossa vida agora, no momento, em que a gente não entende. A gente só vai entender lá na frente. É isso mesmo. Porque se Saul ele começasse a murmurar, se Saul desistisse do caminho, se Saul voltasse para casa como ele queria voltar, inclusive ele chamou o servo dele, para retornar para casa, porque ele disse: o meu pai, ele não vai estar mais preocupado com as jumentas, e sim conosco. E sim conosco porque estamos demorando muito. Fazia 3 dias que eles estavam no mundo procurando as jumentas de Quis. Mas tudo teve um propósito de Deus. Então eu vou te dizer uma coisa. Existem momentos na minha e na tua vida que o próprio Deus ele cria uma situação para no meio daquela situação ele te abençoar. Para no meio daquela situação ele te dar vitória. Porque ele permitiu. O Senhor permitiu que as jumentas de Quis viessem se perder, para que Saul saísse a procurar aquelas jumentas, para no meio da sua jornada ele encontrar um homem de Deus que viesse ungir a Saul, rei de Israel. Então aquieta-te, aquieta-te, aquieta o teu coração. Deus está no controle. Nada fugiu do controle das mãos do Senhor. Ei, nada foge das mãos do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Enquanto você tentar lutar com o teu braço, com a força do teu braço, você não vai conseguir. Agora, quando você começar a entender o projeto que Deus tem na tua vida, o que está acontecendo na tua vida para que Deus venha te abençoar, aí sim. Porque olha só, eu acredito que depois que tudo aconteceu, que as jumentas fugiram, que eles começaram a procurar as jumentas e ali percorreram 3 dias de viagem, de jornada. A Bíblia chega a dizer que Saul, ele diz que o pão dele se acabou. Andaram, se cansaram. Mas Deus tinha um objetivo. Lá na frente, com certeza, Saul veio a entender o objetivo de Deus, o projeto de Deus na vida de Saul. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Então que eu e você venha entender qual é o projeto que Deus tem na minha e na tua vida. O que é que está acontecendo? Está acontecendo algo na tua vida que aparentemente está tudo perdido. Talvez alguma coisa fugiu das tuas mãos e você está procurando. Assim como as jumentas de Quis fugiram e assim como Saul saiu com aquele moço a procurar as jumentas do seu pai. E você está até procurando. E no meio deste caminho ao qual você está procurando aquelas jumentas, Deus tem algo melhor para ti. Porque Saul ele saiu para procurar as jumentas. As jumentas retornaram para a casa do seu pai. E eles percorreram 3 dias, já estavam com fome. Mas no meio daquela jornada, o Senhor tinha algo para entregar na vida, na mão de Saul. Aleluia. Ao meio a toda esta tribulação, ao meio a toda esta tempestade, Deus tem algo que Ele está fazendo na sua vida. Tente entender o mistério de Deus. A Bíblia é clara que diz: tem coisas que acontecem agora na minha e na tua vida que a gente não entende nem compreende. A gente vai entender e vai compreender lá na frente. Porque às vezes no momento da nossa tribulação são tantas coisas que nem eu e nem você vai compreender o agir de Deus. Às vezes a gente até pensa que Deus não é conosco. Porque eu imagino que Saul jamais pensaria que ele ia encontrar um homem de Deus no meio daquela jornada, no meio daquela procura das jumentas do seu pai. Eu imagino que Saul, ele jamais pensaria que ali no meio daquele lugar, em Zuf, Deus usaria o profeta Samuel para chegar até Saul. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Jamais que ele imaginou que ali no meio daquele lugar ele seria ungido rei de Israel. Aleluia. Ei, não importa aonde você está.
Não importa se você é a menor da sua casa ou se você é o menor da tribo de Benjamim, da tribo de Israel. Se você é o mais fraquinho. Teus irmãos podem ter casas boas, podem ter carro, empresas e você ser apenas empregado. A tua família pode ser bem sucedida e você é o mais fraquinho, financeiramente falando. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja pode estar lotada de gente com dons extraordinários. Pessoas que quando prega o fogo desce. Pessoas que quando louva a presença de Deus desce na casa e você se sentir o menor. Ou seja, a menor. Aquela pessoa lá no banco, sentadinha, que ninguém dá nada por você. Escuta só. A Bíblia diz, na história de Saul, que ele era o menor. Ele era filho de Quis. Quis, ele era o menor da tribo de Benjamim, das tribos de Israel. Mas Deus escolheu o menor. Aleluia. Deus, ele escolheu o menor para ser rei em Israel, para ser capitão em Israel. Aleluia. Então eu vou te dizer uma coisa. Você já está entendendo o que Deus está falando com você? Você, a gente somos os menores da tribo de Benjamim. Mas Deus tem algo grandioso para mim e para você. E Ele está entregando nas minhas mãos e também nas tuas mãos. Recebe, em nome de Jesus. Recebe. Recebe tua vitória, recebe a bênção. Ei, eu acredito que todo aquele povo de Israel imaginaram, pensando consigo, não tinha outra pessoa de outras tribos para ser o rei de Israel? Com certeza. Com certeza um monte de gente indagaram-se pensando que ali deveria ter outras pessoas melhores, de um poste maior, né? De uma tribo que tinha condições, que falasse até bonito, que fosse até pastor de ovelhas. Mas Deus, quando quer, Ele escolhe o menor da tribo de Benjamim. E a pessoa nem pastor de ovelha é, pastor de jumentas. Isso mesmo. Eu fico impactada. Eu fico impactada com esta palavra. Pois quando Deus ele está no negócio, ninguém pode impedir. Por isso que a palavra do Senhor diz, porque para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor também diz, mais uma vez no livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. No livro de Isaías 43, 13, o Senhor também vai dizer, ainda que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem impedirá? Então, quando Deus ele começa a agir na minha e na tua vida, pode ter certeza de uma coisa. Ninguém vai conseguir impedir o agir de Deus na minha nem na tua vida. Ninguém vai conseguir impedir. Porque, ali em Israel, com certeza tinha tribos melhores do que a tribo de Benjamim. Com certeza existia pessoas de altas condições em outras tribos. Mas aí Deus, ele quis escolher alguém da tribo de Benjamim, ainda o menor das tribos. Aleluia. Guarda esta palavra no teu coração. Coloca aqui, na tua cabeça. Que Deus, quando ele escolhe, está escolhido. Quando Deus decreta, está decretado. Quando ele bate o martelo, pode ter certeza que é prego batido, ponta virada. Não tem ser humano, não tem anjos e não tem demônio que consiga intervir nos planos de Deus para a sua vida. Não tem. Porque quando o Papai do Céu, ele me chama e ele te chama para uma obra grandiosa, pode ter certeza que grande será a festa e você será surpreendido, porque ao meio tanta gente que você olha e vê cada um com um talento melhor do que o outro, e você muitas vezes pensa que não tem talento algum, mas é você que o Senhor escolhe, é o Senhor né, que capacita você, é o Senhor que escolhe você para fazer aquela obra que você pensa que você não consegue. Aleluia.
Porque eu imagino que Saul jamais que ele pensava que ele seria rei em Israel, mas o Senhor o escolheu. Aleluia. E quem foi quem contendeu com o Senhor? Aceitaram ele como rei, porque quem escolheu foi o Senhor. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor neste dia de hoje. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que você esteja debaixo das asas do Todo-Poderoso. Não esqueça nunca. Por mais que eu e por mais que você seja o menor da tribo de Benjamim, mas é eu e você que o Senhor escolhe para fazer algo grandioso. E pode ter muitas pessoas no meio de todas essas tribos que têm autocondições e muitos dons. Mas quando o papai quer escolher o menor, ele escolhe. E não tem ninguém, nem no céu, nem na terra e nem no inferno que venha intervir ou impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe, fica na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, na permissão do Senhor Jesus Cristo, eu estarei aqui com mais uma reflexão, palavra viva, para o meu e para o teu coração. Se inscreva neste canal e todos os dias você receberá uma reflexão, palavra viva, para alimentar a tua alma. Dá um like, compartilha esse vídeo, vem comigo pregar a palavra, vem comigo levar o evangelho do Senhor às pessoas, a almas sedentas, a almas feridas. Venha comigo pregar o evangelho, porque quando você compartilha este vídeo, quando você compartilha essa live, com certeza alguém também será alimentado. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.